Muito bem, senhoras e senhores, deixa eu fazer-lhes uma pergunta aqui. Na sua opinião, qual é hoje um dos bens, uma das moedas mais raras que existe nos nossos tempos? Alguns podem dizer que é o tempo, outros podem dizer que é dinheiro, outros podem dizer que hoje em dia o amor é algo raro. De fato, todas essas são coisas raras nos nossos tempos. Mas é digno também de destaque lembrarmos que hoje um outro aspecto que parece estar realmente raríssimo trata-se da verdade. Parece que não há mais aquele compromisso que se havia no passado com a verdade. Os meios de comunicação não têm aquele compromisso em trazer a verdade absoluta dos fatos. A gente percebe que nas conversas de botequim, nas redes sociais, as narrativas acabaram superando os fatos e as verdades. Por conta disso tudo, criou-se aí um monte de teorias. E aí, graças a essas teorias, também houve na parte jurídica aí a abertura de um inquérito chamado Inquérito das Fake News. E ela vai ser o nosso objeto de estudo hoje, porque tem algumas particularidades que realmente são muito interessantes. Eu quero convidar você, caro amigo internauta, para analisar comigo, justamente usando como referência esse inquérito das fake news, para entender como a moeda verdade está rara em nossos tempos. Vamos aqui para uma matéria publicada no site do UOL, e veja que coisa curiosa sobre esse assunto. Olha, deixa eu te convidar aqui. Essa matéria foi publicada no dia 3 de março de 2021, melhor, no dia 21, tá aqui, ó, 21 de agosto de 2021, pelo Guilherme Castelar. E diz aqui a matéria, aqui está falando sobre o inquérito das fake news e das milícias digitais. Mas vamos falar das fake news aqui, que são as que nos interessa. Diz aqui a matéria. Foi o primeiro inquérito aberto em março de 2019 pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para investigar ataques por meio de notícias falsas, calúnias e ameaças que atingissem quem? A corte, seus ministros e familiares. O juiz Alexandre de Moraes foi nomeado relator pelo Dias Toffoli. Entre os investigados estão apoiadores e aliados do presidente Jair Bolsonaro. Já foram 18 ações de busca e apreensão. A maior operação, no dia 27 de maio, atingiu nomes fortes do bolsonarismo, como o empresário Luciano Hang, dono da Havan, o deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, o blogueiro e fundador do site Terça Livre, Alan dos Santos, e outros 13 influenciadores, empresários e pessoas ligados a políticos. A investigação já identificou pelo menos uma dúzia de perfis em redes sociais que atuam de forma coordenada na disseminação de notícias falsas contra o Supremo. Então, é aqui que está o nosso destaque dessa matéria. Veja que coisa curiosa, né? Vamos fazer aqui uma averiguação mais profunda desse texto e veja o que é que eles estão falando aqui. Olha, foi o primeiro inquérito aberto, em março de 2019, pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, agora veja, para investigar ataques por meio de notícias falsas, calúnias e ameaças que atingissem a corte, seus ministros e familiares. Na verdade, o que fica muito claro para a gente aqui, muito evidente, é que esse chamado inquérito das fake news, aberto pelo Dias Toffoli, tem um propósito apenas: blindar os ministros contra fatos verdadeiros, contra possíveis ou prováveis mentiras, calúnias e, na verdade, não só eles, né, os ministros, como a corte, eles falam ali, como se fosse na instituição inteira, e também os seus familiares. Tudo isso por causa de uma matéria na Cruzoé
em que se faziam ali acusações gravíssimas ao ministro Dias Toffoli e à sua esposa, mostrando que eles poderiam estar envolvidos ali em operações ilícitas, né? E aí, por conta disso tudo, foi dado abertura a esse inquérito das fake news. Agora, o que chama muita atenção é que esse inquérito das fake news só consegue buscar e encontrar, entre aspas, fake news, calúnias e coisas do gênero contra os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, nesse inteiro do que acontece no Brasil, através das redes sociais, através especificamente aí da internet, quer dizer, apenas os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é que cometem crimes, são criminosos. Eles se encaixam nesse inquérito das fake news. Agora, um outro aspecto aqui que faz a gente ponderar um pouquinho é o seguinte, veja, que é uma blindagem aos ministros da Suprema Corte. Ponto. É isso que é o inquérito das fake news. Agora vamos analisar aqui o que diz um site petista que merece muito a nossa consideração. Esse site, essa publicação é de agora, dia 13 de fevereiro, portanto de ontem, e veja o que diz aqui, ó. Em nova armação bolsonarista, Adélio culpa PT por suposta facada. Veja só. O fato novo, entre aspas, de Jair Bolsonaro para tentar sair das cordas é uma nova fraude. Portanto, houve uma fraude anterior. Um depoimento de Adélio em que ele atribui ao PT a suposta facada de Juiz de Fora. Aqui diz o texto. Na tentativa desesperada de resgatar o caso Adélio Bispo e o atentado à faca que garantiu sua vitória nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro pode ter conseguido o que queria após forçar a reabertura da investigação e se reunir secretamente com os responsáveis pelo inquérito. Neste sábado, o perfil Anonymous fez uma publicação no Twitter em que afirma que Adélio Bispo prestou depoimento gravado pela Polícia Federal, dizendo que a facada teria sido encomendada pela campanha de Haddad em 2018. Diz aqui o texto do Anonymous no Twitter, que está transcrito, diz: Carluxo irá usar esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido. Diz aqui o texto que é atribuído a esse grupo chamado Anônimos. Agora veja, eu estou analisando aqui apenas uma publicação. Apenas uma publicação. E poucos parágrafos. Tem aqui apenas 3 parágrafos que a gente leu. Curioso. Em apenas 3 parágrafos, de uma publicação apenas, de um site apenas, que é de um site ligado, financiado pelo PT, que é o Brasil, o 247. Veja só, quantas calúnias e quantos fatos são atribuídos, quantas situações são atribuídas ao presidente da República de forma caluniosa, e cadê os inquéritos das fake news? Não existe aqui, então? O inquérito das fake news não serve para fazer com que o pessoal do Brasil 247 prove isso? Então não é fake news. Diz aqui, já no começo, ó, em nova armação bolsonarista, ou seja, em nova é porque já havia velha. Então, em nova armação bolsonarista, ou seja, essa é mais uma armação de Bolsonaro, Adélio culpa o PT por suposta facada. Diz aqui o texto. Na tentativa desesperada de resgatar o caso Adélio Bispo e o atentado à faca que garantiu sua vitória nas eleições de 2018, diz o texto. Então veja quantas atribuições de um parágrafozinho simples. Primeiro, atribui-se ao presidente Jair Bolsonaro uma nova armação. Portanto, ele é um cara que não tem ocupações e fica ali criando artimanhas, né, para tentar enganar as pessoas. E a sua eleição só foi possível porque ele armou a questão da facada e, graças a uma armação da facada, ele não sofreu nenhum atentado. Por conta disso, ele foi eleito o presidente da República em 2018. Não é grave isso para você? Não é grave atribuir
a um presidente da República a pecha de que ele é um desocupado, não tem o que fazer, e armou uma situação como essa e não sofreu nenhum tipo de atentado. Armou tudo isso, é mais uma das armações bolsonaristas, e isso foi o que o levou a ganhar as eleições e ser presidente da República. Um outro fato muito curioso aqui é como eles tratam, né? Como é que eles tratam a diferenciação que tratam os apoiadores do presidente Bolsonaro com os apoiadores das narrativas da esquerda, mas em especial do PT. Aqui, por exemplo, eles falam aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu fazer novamente, olha só. Aqui faz referência a uma advogada, diz aqui, a publicação vai ao encontro do que afirmou horas antes a jornalista, advogada não, a jornalista Hildegard Angel, que anunciou pelas redes sociais que o algo novo vai salvar o Brasil, prometido por Jair Bolsonaro, é atribuído ao PT a facada que foi vítima na campanha eleitoral. Aí ela está aqui, faz faz um comentário aqui embaixo. Agora, o detalhe é que quando se trata, por exemplo, de um jornalista como Alan dos Santos, eles chamam de blogueiro. Blogueiro e dono do site Terça Livre. O Alan não é jornalista. Ele é um blogueirozinho desses, iguais a vários outros que estão por aí, que não tem muito o que fazer, que estão defendendo um presidente que também não tem o que fazer, que vive de criar artimanhas, né, para tentar enganar a população. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, são tempos sombrios esses tempos em que nós estamos vivendo. Não há de fato compromisso real com a verdade, especialmente por parte de muitos veículos de comunicação e por parte de uma parcela significativa dos políticos que aí estão, justamente porque a eles interessa apenas a manutenção do poder, da força e das narrativas que criam para se perpetuar no poder. Lamentável isso. Espero que você possa começar a compreender a importância de sair da bolha e entender que os fatos continuam sendo mais importantes do que as narrativas.